E hoje foi aqueles resultados, pessoal, de futebol feio, mas um resultado importantíssimo aí para o São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor, que foi a Minas e conseguiu segurar o Atlético dentro de casa, mesmo com a arbitragem jogando contra ele, né, pessoal? Vamos combinar que era para o Lianco ter sido expulso ali no final do primeiro tempo e poderia ter facilitado a vida do São Paulo Futebol Clube, mas pra gente, a gente sabe que as coisas nunca são fáceis, né? Mas antes da gente comentar sobre o jogo entre Atlético 0, São Paulo 0, você já é inscrito no canal Papo Tricolor? Eu acredito que não, né? Então, ó, tá vendo esse botão aqui, inscrever-se? Você vai clicar nele agora e vai se inscrever no canal Papo Tricolor. E se você já é de casa, já é inscrito, já chega deixando aquele seu like, dá aquela moral e comenta aqui pra gente saber, na sua opinião, quem foi o melhor jogador do São Paulo na partida de hoje entre Atlético Mineiro e São Paulo, galera. Quero saber a opinião de vocês, é muito importante, deixa aqui nos comentários. A gente sabia, pessoal, que o jogo seria difícil, né? O São Paulo não tem tido boas partidas contra o Atlético há muito tempo, são muitos jogos já sem vencer o Clube Mineiro, e a gente foi jogar contra o Atlético lá no Mineirão, pelo menos isso, né? Não foi lá no tapetinho da Arena MRV, aquele carpete horroroso que eles colocam lá para falar que é grama. Foi no Mineirão, pelo menos, onde o São Paulo costuma fazer bons jogos. E o Atlético, eu acreditei, quando eu vi a escalação, até no pré-jogo ao vivo que eu fiz hoje com o pessoal do Big, o Faustino também, eu comentei que o time do Atlético era muito bom. Pela escalação ali, eu falei, olha, o São Paulo pode se complicar na partida de hoje, porque é um belo elenco, né, esse time do Atlético, mas o São Paulo foi a campo e não tomou conhecimento, fez uma partidaça. Eu gostei muito da partida do São Paulo, apesar de não ter visto um futebol bonito. A gente pode lembrar que estamos sem Lucas, sem Oscar, né, o Caleri não vive seu melhor momento, a gente tá com um time desfalcado aí, foi um time bem misturado hoje em campo. Teve a questão do Luiz Gustavo também, que já desejei melhoras aqui, desejo mais uma vez melhoras ao Luiz Gustavo, que está internado com um problema no pulmão. E o São Paulo conseguiu segurar o Atlético lá no Mineirão, galera. A partida começou ali, o São Paulo ainda conseguiu fazer um gol que foi impedido, bem impedido, isso vale lembrar. Mas não foi uma partida que você pode dizer que o Atlético teve superioridade em cima do São Paulo, que o Atlético amassou o São Paulo, porque o que falaram, né, os veículos estavam falando é que o Atlético faria um amasso em cima do São Paulo, que o time do Atlético era muito melhor, e não foi isso que a gente viu. A gente viu um Atlético que teve poucas chances, a defesa do São Paulo foi muito bem postada hoje, uma partidaça do Rafael, partida muito boa do Alan Franco, partida boa do Arboleda, o Ferrarese foi muito bem também. Eu gostei muito do sistema defensivo do São Paulo hoje, que mais uma vez entrou com a linha de 3 zagueiros e conseguiu fazer uma boa partida. Inclusive, todos os jogadores que atuaram hoje, eu achei que fizeram uma partida de razoável para boa. Gostei muito da partida de todos os jogadores, assim, inclusive do Luciano, que estava substituindo o Oscar ali no meio campo. Acreditei ali, pelo que eu vi, o Luciano não comprometeu negativamente para o time do São Paulo. É lógico, o Luciano, a gente sabe da qualidade que ele tem de finalizador, né, para fazer gols e tudo mais. Só que atuando no meio campo, ele acaba fazendo más partidas geralmente, né? Só um momento. E aí, galera, o Luciano conseguiu fazer boas jogadas de articulação ali, segurou a bola nos momentos certos, não ficou brigando todo momento com o juiz. Ele era o capitão do time hoje, né, até a entrada do Caleri, que inclusive a gente já vai falar sobre ele. E o São Paulo conseguiu segurar a partida muito bem. O Lianco, o zagueiro do Atlético Mineiro, ele fez uma falta, empurrou o Ferreirinha num momento ali, que eu não entendi a arbitragem desse jogo, porque eles deram um cartão amarelo pro Ferreirinha, que não havia feito nada, tomou um empurrão na frente do juiz, do Lianco, o Lianco foi bem amarelado e o Ferreirinha acabou tomando um cartão. Eu não entendi por que ele deu cartão amarelo pro Ferreirinha também. Posterior a isso, o Lianco entrou numa solada, se eu não me engano, no Alan Franco ou no Ferrarese, eu não lembro agora quem foi o zagueiro. O Lianco deu uma solada e não tomou o segundo cartão amarelo, que ele teria sido expulso no final do primeiro tempo, facilitando pra gente a vida no segundo tempo aí, se voltasse com um jogador a menos o Galo.
mas o São Paulo continuou ali fazendo essa proposta de um jogo defensivo com poucas chances criadas pelo São Paulo, teve uma ou duas chances ali no primeiro tempo, e aí volta para o segundo tempo sem grandes modificações também, quando o Lianco dá a segunda solada, o Zubeldia foi expulso, teve isso também, teve esse lance que o Zubeldia ficou no furo da vida, que tomou um cartão amarelo, e que o Lianco não havia tomado o segundo. E ele bateu palma pro árbitro, o árbitro foi lá e expulsou o Zubeldia. Então a gente não vai ter o Zubeldia aí para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, contra o Cruzeiro no próximo final de semana. É uma perda para o São Paulo, é sempre ruim quando o treinador não está na beira do campo, né? Até porque eu não gosto muito da comissão técnica do Zubeldia quando eles assumem ali o comando do time ali na beira do gramado. E aí o auxiliar do Zubeldia fez as alterações, colocou os garotos da base, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Aliás, o Lucas Ferreira no primeiro lance dele quase fez um golaço, cara. E então, ó, é sinal que essa molecada está sim pronta para atuar com o time titular do São Paulo. Acredito que o Lucas Ferreira aí precisa de mais oportunidades. Para mim, dos jogadores da base que subiram, é o que está mais pronto, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Acho que o Lucas Ferreira poderia ter mais chances nesse time do São Paulo. Inclusive, acho ele melhor até que o Ferreirinha, galera. Sendo bem sincero, acho que ele tem mais qualidade. Acho ele muito mais promissor. O Ferreirinha fez uma boa partida hoje, mas ele é um jogador que toma muitas decisões erradas, né? Mas eu gostei da partida do Ferreirinha hoje. Não teve um jogador do São Paulo, sendo bem sincero, que fez uma partida que seja cabível às críticas. Eu acho que para a proposta que o São Paulo levou a campo hoje contra o Atlético Mineiro, o São Paulo cumpriu, conseguiu um bom resultado fora de casa, foi um 0-0 morto, é verdade, é muito chato vir aqui comentar empate com vocês, porque é sempre aquele comentário mais ponderado, porque você não tem muitas críticas a fazer, né? As críticas que vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui é a respeito da arbitragem, que poderia ter facilitado as coisas pra gente se tivesse feito certo. E aí teve mais um lance, galera, que eu queria comentar com vocês, que foi a expulsão do Caleri. O Caleri entrou ali no segundo tempo. Achei que desnecessária a entrada do Caleri, poderia ter poupado ele, ter colocado o Rian Francisco, por exemplo, porque deixa o Caleri descansar um pouco, acho que seria bom pro Caleri não ter entrado hoje. O Caleri entra hoje e em um lance que ele vai disputar a bola, ele dá uma cotovelada no rosto do adversário. Cara, foi um lance realmente que é passível de cartão. Eu não acho que ele foi... O Caleri não é um jogador maldoso, a gente sabe disso, mas ele foi imprudente nesse lance e o cartão foi bem aplicado, mesmo que tenha sido um lance de interpretação. Não acho que foi um erro ter expulsado o Caleri. Mas o Caleri está entrando naquela fase, galera, de se encaminhar para o final da carreira. A gente sabe que o Caleri tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. E ele já tem dado indícios fisicamente aí que não está mais com aquele brilho que ele tinha antigamente, que toda a bola no pé do Caleri a gente sabia que ia sair um gol, que ia sair alguma coisa. Ele está começando a perder esse faro que é completamente normal quando o centroavante está se encaminhando para o final da carreira, galera. Ele deu até uma entrevista recentemente, essa semana inclusive, falando que num curto prazo vai voltar a jogar no All Boys. Acho que é All Boys o nome do time que ele torce lá na Argentina, o time que revelou ele, porque ele quer encerrar a carreira por lá, que ele falou que vai ser num curto prazo. Então acredito que o próprio Caleri está entendendo que o final da carreira dele está chegando. Então eu espero aí que enquanto ele estiver defendendo as cores do São Paulo, que ele jogue com vigor, que ele continue fazendo gols, que ele volte a fazer gols, na verdade. Mas a gente sabe que a hora de dizer tchau pro Caleri tá chegando, porque infelizmente aí essa hora chega para todo mundo. Mas eu repito aqui, eu tenho total respeito pelo Caleri. Quando ele estava fora do São Paulo, toda vez que dava entrevista falando sobre o futebol brasileiro, ele falava que só voltaria para o São Paulo, tanto que só voltou para o São Paulo. Jogou muita bola aqui, foi campeão, é um cara que eu respeito demais. Inclusive naquela época do título da Copa do Brasil, vale lembrar que ele jogou meses machucado aí, precisando de uma cirurgia. Então o Caleri é um cara que eu respeito demais, apesar de reconhecer que a fase dele não é boa. E o melhor do campo hoje, pessoal, pra mim, quero saber a opinião de vocês, vocês me deixaram aqui, mas eu vou dizer a minha opinião, o melhor em campo hoje pra mim foi o Rafael. Partidaça do nosso goleiro. Goleiro, pra mim, que é um goleiro nota 7, tá? Não acho ele nada excepcional,
mas desde que o Rogério Ceni se aposentou, o Rafael foi o melhor goleiro que passou por aqui. Gostei muito da partida dele hoje, todo mundo tava zoando, falando que o Rafael tinha medo do Hulk e tudo mais. Eu acho que o Rafael é um bom goleiro e hoje fez uma partidaça, não tomou conhecimento do Atlético, defendeu com muita segurança todas as bolas que foram chutadas. Então parabéns a Rafael, foi eleito inclusive o craque do jogo pela Rede Globo. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, mais curtinho mesmo. Se você ainda não deixou seu like, eu peço a sua gentileza, deixa o like aqui e se inscreve no canal. Papo Tricolor está com a meta de atingirmos os nossos primeiros 1000 inscritos até o final desse primeiro semestre e eu conto com a colaboração de vocês, beleza? Vamos que vamos, vamos São Paulo. No decorrer da semana a gente traz mais notícias para vocês a respeito do nosso Tricolor. Valeu, tamo junto!